4 anos atrás, eu tinha 2 amigos, Isaac e Samuel, e eles se juntaram comigo pra gente criar um canal no YouTube. A gente conversava muito sobre One Piece, Samuel tinha acabado de começar a ler, e todas as conversas que nós tínhamos sobre a experiência que Samuel tava tendo, e eu e Isaac já sendo 2 velhos, que já liam a história há muito tempo, fizeram com que a gente gostasse daqueles diálogos, e a gente se divertiu com isso. E a gente pensou, por que a gente não faz um canal no YouTube? Alguns bons meses depois, esse canal só corria com reviews de capítulo, a gente comentando sobre as coisas que aconteciam no capítulo, e alguns vídeos sobre a dublagem que tava pra chegar na Netflix. Alguns desses vídeos da dublagem deram muito certo, eles deram muitas views, mas eu sempre fui aquele nerd de One Piece. Eu sempre quis fazer teoria, eu sempre quis comentar as coisas que eu teorizava da história. Então, eu fiz um primeiro vídeo falando sobre como eu acreditava que aqueles com o nome D e aqueles que tinham aquele sonho do século perdido tinham algo a ver com o amanhecer, e que o nome deles era uma meia-lua. Esse foi o primeiro vídeo em que eu fiz uma grande teoria, e esse vídeo deu muito certo. Esse vídeo tem mais de 300 mil visualizações hoje, e foi um dos vídeos que deu um boom no nosso canal na época. Nosso canal tinha 500 inscritos, foi pra 20 mil. E aquilo foi um sinal verde pra mim. Eu comecei a fazer várias teorias e teorizava pra caramba aqui no canal sobre tudo que aparecia, e esses vídeos começaram a dar certo. Samuel também pegou o embalo, a gente escrevia vários roteiros, e as coisas foram melhorando. Até que 3 anos atrás, mais ou menos ali no fim do ano, eu fiz um vídeo. Esse vídeo era um compilado de todas as teorias que eu já tinha trazido pro canal, que eu já tinha apresentado pro público, mas também eram diversas teorias que eu tinha desde que eu comecei a ler One Piece. Eu leio One Piece desde os meus 12 anos, eu sempre teorizei sobre tudo que eu lia no mangá. Eu sempre gostei de ler muitos livros, de ver muitas séries e filmes, então era natural que eu ia virar esse crítico e nerd das coisas que eu lia. Aquele vídeo tem uma teoria no início que é muito forte, ela se provou real com o tempo. Na época a gente tava no iniciozinho de um ano e eu teorizei todos os arcos que iam acontecer depois, e eles aconteceram. É o primeiro ato daquele vídeo. E por muito tempo aquele vídeo foi muito bom, todo mundo elogia, teve diversos reacts aí no YouTube sobre esse vídeo. Inclusive eu gosto muito de ver todo mundo reagindo a esse vídeo, mas com o tempo pra mim ele era uma teoria que eu gostava. Eu só não esperava, de verdade, eu só não esperava, e você que é inscrito antigo aqui do canal sabe o que eu tô falando, eu não esperava que aquele vídeo ia se concretizar tintim por tintim. Sejam bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Eu sou o Léo, esse canal também conta com a presença do Isaac, e hoje eu vou fazer o review do capítulo mais importante da história de One Piece até o momento, e o capítulo que me fez ter vontade de realmente trazer todas as teorias que eu tenho de volta e compartilhar ela com vocês. É quase como se eu estivesse dizendo pra vocês, o canal tá de volta. Primeiro de tudo, uma coisa muito importante. Esse review de capítulo, ele vai ser apenas para eu falar sobre as principais coisas que acontecem nele e também mostrar algumas coisas que podem acontecer nos próximos capítulos. Eu sei que vocês querem que eu comente sobre as teorias que aparecem nele, que se tornaram realidade, mas eu vou fazer um vídeo especial, que vai ser bem longo, acho que vai ter uns 40 minutos aí. Eu sei que vocês gostam quando a gente faz isso aqui no canal, que vai ser um vídeo focado em falar tudo que se concretizou de teoria no mangá até agora, principalmente focando naquele vídeo do Eiichiro Oda não pode ver, também sobre o vídeo da serpente que foi escrito por Samuel na época aqui no canal. Então aguardem esse vídeo porque ele tá bem próximo. Eu não vou enrolar demais, inclusive vai ter um aviso muito importante aqui no fim desse vídeo, tá? Se fosse vocês, eu veria até o final. Mas vamos de fato pro review do capítulo. Vão ser comentários rápidos e eu vou ser o mais breve possível sobre as teorias, até porque o que eu vou comentar de teoria do que foi falado no final do capítulo vai ser bem certeiro e aquilo que eu acredito que vai acontecer no mangá. Então, sem mais delongas, vamos embora. Bom, o capítulo se inicia com a continuação da cena do Loki e do Shamrock. Gosto de ver como Oda introduziu a arma do Shamrock. Seria muito interessante se fosse até um paralelo pro Shanks ter uma arma com a mesma habilidade. E aí teríamos Cerberus e Griffon. Eu gostaria demais de ver isso. E seria muito interessante, já que o próprio Shanks aparentemente não tem Akuma no Mi. Então seria muito legal que os dois tivessem ali uma habilidade parecida, só que o monstro que guarda os portões do inferno, e aí o Shanks teria uma espada que se transforma num grifo, como Griffon é o nome da sua espada, que parte de um animal da mesma mitologia, que era conhecido por guardar tesouros e era associado a conceitos como poder, força e dignidade. Ou seja, seria basicamente a antítese um do outro. Eu ia gostar muito de ver isso, porque ia desenvolver até uma possível batalha dos dois, por exemplo.
E também faria aquela ideia de que cada um é face de uma mesma moeda. Apesar de os dois terem a mesma origem, a mesma aparência e o mesmo estilo de batalha, cada um tem uma forma de enxergar o mundo e é quase aquela coisa do bem e mal. A tortura com o Loki segue bem violenta. Dessa vez a gente tem uma página que é até sofrível de ver, que é quando o Cerberus ataca ele no peito e na barriga com suas lâminas. Pelo visto, Shamrock e a Gunko estão com a missão de fato, tomar Elbaf e praticamente declarar guerra contra a Ilha dos Gigantes, visto que ele fala sobre colocar os guerreiros sob controle e que eles vão começar pelas crianças. Eu espero que não seja algo relacionado à tortura ou ao sequestro de alguma das crianças dos guerreiros. E vai ser muito interessante lidar com os guerreiros serem fiéis às suas crenças e serem guerreiros de fato, que não se curvam a ninguém e que seguem os seus códigos. Isso vai ser muito interessante de ver, já que se o Loki, que como dizem, seria algo próximo a um vilão e que não tem muito caráter e que até matou o rei, mesmo assim ele não se rendeu e não quis ceder, mesmo sendo torturado. Isso vai ser muito interessante para se ver em Elbaf. Mas tudo bem, vamos logo às partes que mais interessam do capítulo. Voltando pro núcleo do Luffy, a gente vê que eles estão no castelo ainda e a gente vê que alguns gigantes falam que com certeza era o Ruivo. O que interessa aqui é que o Oda já começa a introduzir algo que ele vai dizer posteriormente sobre a família do Shanks. Obviamente que o Luffy vai negar que foi o Shanks que fez algo tão ruim com os gigantes, já que o Shanks é um cara legal, ele é um cara maneiro, ele não entra em batalhas do nada, sem que tenha algum propósito. E aí o próprio Luffy fala, será que esse cara não só parece com ele? Parece até o Oda zoando quem tava falando que o Shanks era um vilão, né? Tá bom, Oda, tá bom, eu já sei que ele não é um vilão. Aí o próprio Zoro fala que, bom, o Shanks esteve em Elbaf recentemente, então não é impossível que tenha sido ele. É então que o Luffy mais uma vez afirma que o Shanks não faria algo tão sem sentido assim, e aí a Nami fala que ele tem muita confiança no Shanks. E aí o Luffy solta uma que eu fiquei incrédulo quando eu vi. Ele falou, cara, você também não ficaria assim se falassem mal da Mel-Mer? Ele ainda teve a audácia de errar o nome dela, mas tudo bem, é o Luffy. Ela corrige que é a Belle-Mer, e acho que a Nami entendeu o ponto do Luffy. De qualquer maneira, essa conversa toda é pra introduzir a possibilidade que os gigantes levantam de que, talvez o Shanks tenha um cara muito igual a ele, um gêmeo, um irmão. E aí, eu também acho interessante como o Oda não foi nem um pouco discreto com essa cena, ele foi muito direto ao ponto, e o Luffy fala, ele pode até ter um irmão, mas eu nunca falei sobre família com ele, parece que ele foi criado em um navio pirata. A família dele é Roger e o Rayleigh, e os piratas do Roger também. Enquanto a gente vê isso, inclusive, tirando o bug, tá? Enquanto a gente vê isso, a gente vê aquela silhueta que tava com Crocus há muito tempo atrás. De fato, era aquele homem que tava com Crocus. E ele tá andando em direção ao castelo. É óbvio que o Oda foi o mais simples possível e o mais direto possível, só pra introduzir que alguém dos piratas Roger está chegando e, caras, a esse ponto, é muito fácil afirmar que é o Gaban. Não tem nem muito o que fazer, eu acho que eu nem vou entrar em muitos detalhes nisso, até pra gente adiantar com a parte final do capítulo. Mas de qualquer maneira, eu creio sim que é o Gaban. Não acho que o Oda vai trabalhar alguém que a gente não viu do bando até agora, ou que a gente tenha visto, mas que não tem muita participação. E de qualquer maneira, tem que ser o Gaban. Até pela aquela teoria que tem no próprio vídeo de Oda não pode ver, sobre os arcos, e que tem que ter alguém que vai ser a pessoa que vai levar o Luffy pra Laugh Tale, por assim dizer. E essa pessoa é o Gaban. Assim como foi o Rayleigh guiando o Luffy pro novo mundo. A gente corta pro Frank, ele tá naquela cena junto com a giganta que nos foi apresentada no capítulo passado. Tem uma cena de comédia bem rápida com o fato de que o Frank queria tirar uns pedaços da árvore e o Sal falou que é uma árvore sagrada e ele não pode fazer isso. Eu gosto de como o Oda tá colocando essa relação entre os personagens. E como eu falei, o início do arco de Elbaf, pelo menos no Mugiwara, está uma paz absoluta. É muito difícil de ver isso em um arco. Todo mundo passeando, conversando, fazendo amizades e, bom, em algum momento a merda vai acontecer, né? Mas vamos seguindo. E aí o Frank vê um tal mural e aí a Ripley começa a falar sobre aquilo. São rabiscos de crianças da antiguidade. Eles ficaram gravados na casca petrificada da árvore e hoje, por seu valor histórico, são considerados um patrimônio cultural nacional. Se essa pintura, como a própria Ripley diz, foi feita entre 900 e 800 anos atrás, ela é exatamente da era do século perdido. Só a parte mais importante da história, desenhada por crianças numa árvore. Frank fica maluco, ele fala sobre mostrar isso pra Robin e... ok, nesse ponto eu já tinha ficado maluco, porque me remeteu obviamente a história de Capas do Anel. A gente vê primeiro Poseidon, depois Emmet e a gente vê um Mink. A Ripley fala uma informação que eu acho que passou batido por muita gente, mas ela diz que dentro da história de Elbaf, eles já guerrearam com outras raças, junto com outras raças. Mas até onde se sabe, eles nunca de fato se aliaram a elas, como povos unidos. Eles sempre se manteram ali naquele canto, no lugar deles. E aí ela fala uma frase que daí eu já tava emocionado lendo o capítulo. Talvez isso tudo seja apenas
apenas o sonho de uma criança. Na hora já me remeteu ao tal sonho oculto do Luffy, já veio milhares de teorias na minha cabeça, eu já tava pronto pra escrever muitas teorias até pra review desse capítulo, e aí a gente começa com a história do livro. Tá tendo uma aula em Elbaf, a gente já vê aquele símbolo do sol que eu já falei desse símbolo 3 anos atrás aqui no canal. Só fala que são vários mitos que foram criados nas bases desses textos e as suas interpretações são bem fragmentadas. Ele diz que para a crença dos gigantes, por ter tantas versões das mesmas histórias, cada um acredita na possibilidade e numa versão do Deus do Sol que eles querem. Isso é muito legal de certa forma, causa aquela sensação de que não existe uma verdade absoluta sobre o mundo e que cada um pode acreditar no que quiser. Isso é até um conceito de liberdade se a gente parar pra pensar e combina muito com a ideia do próprio Deus do Sol, né? O guerreiro da libertação. Então, a gente chega na pergunta. Posso ler? Que é a pergunta que eu acho que todo mundo deve ter se feito quando viu essa página. E é que todo mundo sempre se faz quando tem algum poneglyph ou alguma coisa sobre o século perdido. Por favor, alguém fale o que leu, já que a Robin raramente fala sobre o que ela leu em algum poneglyph. Só então introduz pra nós que a história é dividida em 3 capítulos. O terceiro mundo, no caso, seria o mundo atual, o que está para acontecer, ou seja, uma premonição do futuro. Silenciosamente, a lenda de Nika é contada por todo mundo, e aqui eu já estou parafraseando só. O que todas elas têm em comum é que ele sempre aparece rindo e fazendo assim. Ele faz a dança do Nika e imita os tambores. Provavelmente o Chapéu de Palha já deve ter reconhecido o Luffy ali na hora, mas a Robin fala: eu vou ler, tá bom? O primeiro mundo havia fogo sobre a terra, e a gente vê a cara de chocado do Frank. Assim como no vídeo do Shiroda não pode ver e vários vídeos aqui do canal, enquanto a gente vê a cara de choque do Frank, tem a onomatopeia de Dom. Essa onomatopeia, ela aparece na dança do Luffy em Skypiea, aparece na primeira vez que a lua aparece no céu, como eu digo naquele vídeo, e ela constantemente está em momentos muito importantes da história. O Oda sempre usou onomatopeias comuns dentro do seu mangá, mas ele não usa outras convencionais para momentos de choque. Ele sempre usou o Dom. O Dom aparece toda hora. Lendo hoje em dia, a gente pode até imaginar que seria sons de tambores quando alguma cena de choque aparece. E com certeza agora deve-se acreditar que é isso. E aqui eu já estava completamente em choque com a ideia de que a gente ia ver algo muito importante sobre a história de One Piece. Eu só não imaginava a página dupla que a gente ia ver. Meu Deus do céu, que página é essa? Tá bom, meus amigos. O mundo é dividido em 3 fases. O primeiro mundo, o segundo mundo e o futuro, que é o terceiro mundo. Acho que a primeira coisa que eu fiquei em choque quando eu vi essa imagem foi a serpente. Muitos aqui no canal, na época que lançamos o vídeo da serpente, falavam que a gente era maluco. Essa ideia da serpente, ela não é uma teoria só nossa, ela é uma teoria bem antiga. Em alguns Reddits aí, e alguns blogs muito antigos, já se imaginava que poderia ter um demônio dentro do mar e que ele seria algo como uma serpente, já que o Oda várias vezes ao longo da história falava e desenhava serpentes de diversas maneiras, sendo dragões, baleias, enfim, por aí vai. Eu sei que baleia não necessariamente é uma serpente, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Peixes ou seres que lembram corpos de serpentes. Para todos os efeitos, existe muito simbolismo aqui. O primeiro mundo, ele é uma introdução àquilo que o mundo de One Piece vem a ser. Ele é a partida de tudo. Havia fogo sobre a terra, a humanidade sucumbiu ao desejo e tocou o sol proibido. Os escravos fizeram um pedido ao Deus do Sol e ele apareceu. Mas o Deus da Terra se enfureceu e junto da serpente do inferno envolveu o mundo em morte e escuridão. Eles nunca mais poderiam se encontrar. Aqui já começa com a ideia de Sacked Binks. Eu também falei isso no vídeo do Shiroda não pode ver, que a música de Sacked Binks é basicamente a história do que aconteceu no século perdido. Se você pegar a Sacked Binks hoje em dia, ela é um resumo disso aqui. Tanto que naquele vídeo eu faço uma análise da música e a primeira estrofe parece o início de uma amizade, o início de algo, de uma aventura que tá por vir. O segundo é algo que acontece, que crava como o mundo fica naquele momento, ou como aquela amizade, como aquele acontecimento daquela viagem fica. E em terceiro lugar, eles falam constantemente de uma promessa que vai acontecer. Eu usei esse modelo até para fazer aquele vídeo especificamente. Eu separo ele em 3 atos mais ou menos para isso, para definir o que é o mundo, mostrar como é que o mundo tá naquele momento e finalizar com a promessa de que vai acontecer. Eu vou analisar a parte a parte e vou tentar ser bem breve nisso, porque como eu falei, eu vou fazer um vídeo especial só para destrinchar toda essa cena e mostrar tudo que se concretizou dentro da história e também tudo que vai acontecer. Então eu vou ser bem sucinto e as frases que vocês não verem como um fato, por exemplo, eu falar que o que vai acontecer com a serpente ou coisa do gênero, que vocês não falarem ou não identificarem que é algo que aconteceu no mangá de fato, interpretem como teoria, porque eu mais ou menos estou interpretando o que a gente está vendo aqui nessa página e nos trechos do livro. Vamos lá. Havia fogo sobre a terra e a humanidade sucumbiu ao desejo do sol proibido. O que está falando isso aqui? O mundo basicamente, seja lá como ele era feito, era terra e fogo. Isso pode referenciar também que existe a possibilidade de que aquela teoria que nós fizemos aqui muito
antiga no canal, a que eu falei no início do vídeo do Enel, também tem se concretizado e que a gente ou a humanidade não veio necessariamente do Mar Azul, do mundo azul que temos hoje. Assim, as raças e até a humanidade por si própria poderia ter vindo para a Terra. Terra essa que poderia também pertencer ao Deus do Mar e ao Deus da Terra, coisa que já comentamos aqui no canal, que já teorizamos. Assim, todo e qualquer desejo da humanidade por evolução, para tomar aquela terra para eles, para ser como os deuses que já viviam lá, foi ambição. E é aqui isso que vemos nessa imagem. Eles tocaram o sol proibido. Vegapunk fala uma coisa muito importante para mim, que eu já também teorizei na época do arco de Egghead, que ele falava sobre o sol. O sol, ele é uma fonte de energia infinita. Ele fala que o fogo é a fonte do mundo de One Piece, que a energia de todas as coisas pode ser encontrada no fogo e que ele queria um sol para ele próprio, o sol que seria o gerador infinito dele. A Mother Flame, por exemplo, parte disso, parte de um fragmento do sol que dava a energia e que dava até a capacidade de criar uma arma como aquela. O que essa imagem quer dizer? Ela coincide justamente com o que vemos na história de Capas do Enel. Na história de Capas do Enel, vemos como os povos da Lua, aqueles com asas, que posteriormente vieram para a Terra, para o Mar Azul. Vamos chamar a Terra de Mar Azul para ficar mais fácil, assim como eu fiz naquele outro vídeo. Eles vêm para a Terra porque eles esgotam a Lua. Eles fazem com que a Lua fique praticamente impossível de ser habitada. Então eles precisam abandonar a Lua depois de destruir todos os seus recursos. Vamos fazer um jogo de interpretação de imagens aqui. Se você ver a primeira etapa, né, ao lado direito da página dupla, você vai ver que temos dois deuses brigando entre si, dois deuses que ficaram enfurecidos. Não sabemos se no meio ainda é outro deus, mas vamos interpretar como se fosse por hora, por enquanto. Eles brigam e no desenho eles estão em um patamar muito alto. Você vê que eles estão muito próximos da Lua e dos seus fragmentos, os fragmentos da chama ou os fragmentos da energia que existia na Lua, por exemplo. Eles brigam entre si e você vê que a humanidade ela vem de baixo. Temos essas construções que parecem prédios da própria Terra, prédios comuns que vemos hoje, por exemplo, o que indica que eles tiveram muita tecnologia, assim como o Vegapunk disse. Vegapunk afirma que houve uma cidade com uma tecnologia muito avançada no passado, só que eles foram um pouco gananciosos. Isso casa com o que vemos na história de Capas do Enel, por exemplo. A história de Capas do Enel, já fiz um vídeo de análise sobre isso aqui no canal diversas vezes. Eu falo que eles são a origem de toda a tecnologia do mundo de One Piece. Por exemplo, você vê os PX no mangá, certo? Os PX andam pra lá e pra cá em períodos de guerras ou quando são necessários, os serafins também. Vocês percebem que essa ideia de robôs clonados partem também da Lua? Na Lua, o Enel ressuscita esses robôs e é o mesmo estilo de tecnologia. Por quê? Kuma foi usado para fazer um robô que parece muito com um humano também, um ciborgue. Isso acontece, por exemplo, também com os serafins usando o fator de linhagem. Vocês percebem que na Lua temos um padrão de robô, que eles são todos iguais, e que aqui na Terra, na ilha onde o Vegapunk vivia, existe um cientista que também usou o fator de linhagem para criar esses robôs. Essa tecnologia de fator de linhagem não é necessariamente uma descoberta do Vegapunk, é uma descoberta desse período da história, muito antes do século perdido, que já era fato, já que aquelas histórias de Capas do Anel aparentemente datavam para 1000 anos atrás da história atual, e essa descoberta fez com que se criassem aqueles robôs. Eles tinham características de seres vivos, de seres naturais, por assim dizer, não robôs 100% de fato. Eles tinham asas, coisas que os povos de asas também tinham, ou seja, é muito possível acreditar que eles usaram do próprio DNA deles para criar aqueles robôs. Essa imagem toda casa muito com a história de Capas do Anel, porque mostra a população, pelo menos a grande parte da população, trabalhando e pegando esse brilho da Lua. Você vê que o brilho tá acima, perto da Lua. Eles usam esse brilho para abastecer a tal navegação. O Oda desenha aqui o que parece ser um elefante junto com a Noa. Essa parte direita é muito difícil de falar aqui nesse vídeo, porque eu teria que gastar muito tempo para teorizar tudo que acontece nela. Então eu vou resumir ela aqui e vou deixar isso de fato pro próximo vídeo. Mas de qualquer maneira, o que você pega nisso tudo aqui? É basicamente a história da Lua. O Oda também coloca ali a arca dando um raio para baixo e você vê um homem que parece muito com Imu. Por que eu falei que aqueles dois deuses estavam acima e dei toda essa introdução de que a humanidade pegou os fragmentos e criou o fator de linhagem e por aí vai? Para indicar que a humanidade viu os deuses de alguma maneira, teve contato com os deuses e pensou, ora, por que não poderíamos ser iguais a eles? E aí que eles tentam, através da tecnologia, replicar tudo o que os deuses eram. Lembra da nossa teoria de que eu falei que a serpente, ela tá presa dentro da Redline, ela morde as raízes da árvore e é por isso que dessa tal árvore que tá no centro da Terra, no centro de Marijóis, que as suas raízes vai até o centro do mundo. É de lá que vem as Akuma no Mi e o poder fragmentado do Deus do Mar faz com que as frutas tenham esse poder? Pois bem, vocês conseguem ver esse desenho que cobre todo o corpo da serpente? Se você der zoom entre a página 1 e 2 do primeiro e segundo mundo, você vai ver os mesmos desenhos nela, tanto o X quanto a listra. Ou seja, de fato, os humanos tentaram replicar o que era o Deus do Mar e os deuses da época. Você vê que os humanos vêm embaixo dessa imagem junto com a cidade, eles pegam os fragmentos da Lua com a tecnologia que eles conseguiram, eles replicam ou tentam replicar o que eram os deuses, eles criam a Noa, viajam para a Terra e você vê que nessa
imagem um elefante ou algo que parece muito com um elefante, a Noa e esse tal rei que vai subindo, você vê que ele vai subindo a árvore. É como se a imagem estivesse dizendo, veja, o humano tentou ser da altura e tentou ser como Deus. É quase como se você estivesse vendo a Torre de Babel. Ok, com toda essa ideia já estabelecida, a gente vai para os próximos trechos. Os escravos fizeram um pedido ao Deus do Sol e ele apareceu. Isso casa com o que Ru fala sobre o Guerreiro da Libertação. O Guerreiro da Libertação vem quando os escravos precisam dele e ele os liberta. Essa história também casa com o Joy Boy caribenho, o Joy Boy verdadeiro, como eu disse no vídeo do Shiroda Não Pode Ver, que é uma história do nosso mundo, onde nos navios negreiros, onde os negros eram escravizados e eram levados para outros países para ser usados como mão de obra forçada, eles acreditavam no espírito festeiro de um homem negro que batia o seu tambor e os alegrava e tirava o manto negro da escuridão e da tristeza dos seus ombros, fazendo com que eles esquecessem das suas dores. É basicamente o que o Ruzu fala sobre o Guerreiro da Libertação e o Deus do Sol, que coincidiu que também foi o Joy Boy em certo momento da história. Isso aqui indica que esse tal rei, você vê que ele sobe sozinho, sem fazer nenhum esforço, acima do elefante e da Noa. Se é que isso é de fato a Noa, mas aparentemente é a Noa. Esse tal rei foi muito ambicioso. Eu acho que é parte daquilo que o Vegapunk fala sobre não dá pra dizer realmente as intenções, se as intenções desse povo da tecnologia eram de fato boas. Esse primeiro mundo parece ser um cara que tentou ser como Deus, e esse cara forçou o trabalho de toda a sua população, acabou com os recursos da Lua, acabou com sua própria tecnologia para tentar ser Deus. Aparentemente ele vence, desaparece, a Lua fica inabitada e o restante daqueles que sobreviveram, os descendentes dos escravos, acabam indo para o Mar Azul, a Terra, e vivem em Skype e viveram em Shandora, como vimos acontecer na história. Pois é, olha aí que interessante. O povo que a gente acreditava ser o mais primitivo da história de One Piece, na verdade era o povo mais inteligente, com a tecnologia mais avançada no passado. Inclusive, eles adoravam o Deus do Sol como uma serpente, né? A fonte de todos os seus poderes, a fonte de todas as suas crenças. Que coisa, não? Isso não era mais uma dica do Oda sobre a tal serpente? Inclusive, é dito que as almas dos guerreiros voltam para as árvores. E isso não é basicamente o ciclo das Akuma no Mi? E bom, vocês estão vendo na imagem, assim como eu, no topo daquela árvore, as frutas e o próprio Deus Serpente aqui. Samuel, você canetou demais nesse vídeo. De qualquer maneira, essa parece ser a história do primeiro mundo até esse ponto. E aí chegamos ao momento que o Deus da Terra se enfurece junto com a Serpente do Inferno. Note, a história como ela é contada é de Serpente do Inferno. As Akuma no Mi são chamadas os frutos do demônio. Já foi falado sobre o demônio do mar na história de One Piece. Cara, eu acho que se eu começar a falar aqui tudo que essa história tá indicando, eu vou repetir aquele vídeo do início ao fim. Então, bom, vou resumir pra vocês. O demônio do mar foi preso dentro da Red Line. Ele tá preso lá, mordendo a árvore. É por isso que os frutos das Akuma no Mi existem. Como você vê também aqui aparecer aqueles frutos no topo da árvore. Seu poder é fragmentado. Como ele tá preso e ele se enfureceu e amaldiçoou o mar, todo e qualquer usuário dos seus poderes das Akuma no Mi, quando cai no mar, fica desacordado ou não consegue se mover. O Deus da Terra e o Deus Serpente envolveram o mundo em escuridão e morte, o que deve ter causado a primeira inundação, a revolta do mar e a revolta da Terra. A Terra foi refeita, o mar engoliu a quase todos e é dito que eles nunca poderiam se encontrar, como na música Bank Sake. Basicamente o mundo foi destruído e amaldiçoado porque os seres humanos criaram as Akuma no Mi. Sim, os seres humanos, através da própria serpente, criaram as Akuma no Mi. Por que eu tô falando isso? O Oda desenhou vários X no corpo da serpente, certo? As cicatrizes, conforme o Oda desenha em toda a história, sempre são desenhadas com X. Isso é um padrão dentro da história de One Piece. As baleias que batem a sua cabeça contra a Red Line, esperando que um dia ela seja destruída, o demônio do mar seja liberto, e aí, bom, aquilo que eu já teorizei no final do vídeo do Shiroda Não Pode Ver aconteça. Essas cicatrizes são feitas em X. Mas o que eu quero dizer com isso, afinal de contas? Todos esses X desenhados no corpo da serpente é basicamente para indicar que foi através dela, do seu sangue, do estudo do fator de linhagem, que os povos de asas daquela época e a humanidade que existia naquela época fizeram as frutas das Akuma no Mi com o fator de linhagem, assim como o próprio Vegapunk conseguiu replicar com o corpo do Kaido, que curiosamente era uma serpente dragão. Os povos de asas dos tempos atuais adoravam um deus serpente. Quando esse deus serpente engole o Luffy, que é o deus do sol atual, e ele tá completamente em coma depois de enfrentar o Enel, quando o Luffy faz ela rir e ela desperta, ela dá um sorriso e o Nika aparece, assim como o despertar do Luffy em Wano, que é o momento em que é revelado pra nós que a fruta do Luffy, a fruta Akuma no Mi, o deus do sol, é real. Resumidamente, as Akuma no Mi vieram pro mundo, os homens foram amaldiçoados por isso e houve a destruição completa porque o poder de Deus, o deus serpente, foi fragmentado. Assim hoje o deus serpente
serpente é conhecido como a serpente do inferno e as Akuma no Mi são os frutos do diabo. Ele é o deus do mar. É nesse momento que, depois da primeira destruição, em que a humanidade tinha transgredido o poder do deus do mar e as Akuma no Mi agora estavam no mundo inteiro, temos o seguinte fato: havia fôlego sobre o nada. O deus da floresta enviou demônios. O sol tão somente espalhou a centelha da guerra. O povo da meia-lua sonhou. O povo da lua sonhou. A humanidade assassina o sol e assim acende a divindade. O deus do mar se enfureceu e eles nunca mais poderiam se encontrar. Aqui eu queria ler mais uma vez para vocês. O sol tão somente espalhou a centelha da guerra. O povo da meia-lua sonhou. Uma meia-lua naquele momento. No arco atual de Wano, temos uma guerra onde os aliados são Minks, lua cheia, Kozukis, lua crescente, e os de Luffy Law representariam a meia-lua. Por fim, quando Luffy representa exatamente a sua origem, o Nika, no céu brilha uma meia-lua. Essa cena é a terceira favorita do Oda em toda a obra, e a primeira é justamente o painel da Terra de Wano, como é dito por ele próprio em uma entrevista. E agora vocês entendem o motivo. Bom, meus amigos, eu vou parar por aqui porque o próximo vídeo vai ser um especial. E eu queria dizer pra vocês que a gente vai reabrir um Discord pro nosso canal. Fiquem atentos ao nosso Instagram porque vamos colocar o link para o Discord, onde eu vou participar de uma call com todos vocês que chegarem. Óbvio, vai ser controlado, tá? Mas a gente vai fazer essa call com vocês. Samuel vai voltar pra aparecer lá, tá? E vai ser o momento em que vamos debater tudo isso e também faremos uma live. Mas acima de tudo, vamos postar um vídeo especial analisando essa página. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, ative a sua notificação, deixe o seu like, é óbvio, se você gostou desse vídeo, e a nossa análise tá para chegar. Mais uma vez, muito obrigado por assistir até aqui e vai ser um prazer fazer esse vídeo junto com vocês. Até a próxima e até o próximo vídeo. Nos vemos lá.